A reflexão da noite de hoje terá como tema uma pergunta: vou me recuperar desta doença? Eu disse também que algumas perguntas parecem como que tomar conta de nosso pensamento. Não foi diferente, por exemplo, com Abraão. À medida que o tempo passava, uma pergunta perdurava em sua mente, em seu coração: onde está o filho da promessa? Será que o herdeiro de tudo que tenho será o Damasceno Eliezer? Lembram-se disso? Recordo-me também da igreja, quando da ascensão de Jesus. Diz o texto sagrado que eles fazem uma pergunta: é esse o tempo que restaurarás tu a sorte do povo de Israel? O nosso reino, a nossa libertação política vai acontecer? Perguntas que muitas vezes são colocadas diante de Deus. E esta palavra que acabo de ler, eu disse também que ela foi pronunciada por um rei chamado Ben-Hadad. E passadas as eleições eu já posso pregar sobre Hadad, não é, irmãos? Sem nenhum problema, os irmãos não vão se sentir nem de um lado nem de outro. Ben-Hadad. A palavra Ben-Hadad significa Ben, quer dizer filho, Hadad, o filho de Hadad. Existem é possível que pelo menos 3 reis na Síria com este mesmo nome. O Ben-Hadad que estou falando provavelmente deve ser o segundo Ben-Hadad. O segundo Ben-Hadad. Aquele que compartilha também quando Acabe está reinando em Israel, quando Eliseu é profeta em Israel. Este provavelmente é o nosso Ben-Hadad. O texto aí está, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 8, versos de 7 a 15. Assim está escrito: certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Eu me lembro ainda do meu professor quando ele dizia que a cidade de Damasco era a cidade antiga, viva, ou melhor, a cidade viva mais antiga do mundo, que ao longo da história permaneceu. A capital da Síria, a cidade de Damasco. Eu vou voltar a ler. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco, e que não era uma cidade pequena para aquele período. E Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a alguém chamado Azael o seguinte: vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele, pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco. Um presente carregado por 40 camelos. Você não perdeu a conta não, é isso mesmo, 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se de sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Estranha essa palavra profética, não é, irmãos? Mas eu vou continuar a ler o texto. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad, o rei, perguntou o que Eliseu lhe disse, Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele, no caso Azael, apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. História difícil, né, irmãos? Muito difícil essa história. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso que a dor, a aflição, a tristeza, a enfermidade, uma preocupação, uma crise, ela deveria gerar ou produzir um coração sensível,
deveria produzir um coração quebrantado. Aliás, essa é a nossa esperança. Quando encontramos alguém que está passando por uma tribulação, nós imaginamos ou sonhamos que, passada a tribulação, ele se torne um homem melhor, ela se torne uma pessoa melhor, mais sensível. Deveria ser assim, mas não é. Por incrível que pareça, a enfermidade não tem por si só o poder de tornar uma pessoa mais humana, mais sensível. Não tem. Por si só, a tribulação não tem tal poder. Ainda que para alguns a palavra crise seja ao mesmo tempo sinônimo de oportunidade, na vida real as coisas não acontecem assim. Tenho encontrado pessoas que, porque passaram pela tribulação, se tornaram ainda mais amargas, mais difíceis de lidar, ao contrário daquilo que poderíamos esperar. Na história sagrada eu tenho um homem, um rei, e aí a Bíblia me diz, o texto me fala que esse homem ficou enfermo. Sabe o que isso quer dizer? Que a enfermidade também alcança o palácio, viu? Palácios não são imunes às dificuldades. O fato de sentar-se num trono, ter o poder sobre toda uma nação, não faz com que aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher, seja como que blindado das dificuldades. Existe dor também no palácio. Existe preocupação também nas mansões, irmãos. Nos melhores endereços dessa cidade há também muita dor. E a gente precisa acabar com essa história de que o dinheiro, que os recursos, eles têm como que este poder de transformar a vida em algo de qualidade, e que a vida sim será uma vida digna de ser vivida. Não é verdade. A tribulação também alcança o palácio, Ben-Hadad com todo o seu poder. Mas o que me impressiona é que naquela grande cidade de Damasco, diz o texto sagrado, apareceu o profeta. E notem, a presença de um homem de Deus nunca passa despercebida, irmãos. Nunca passa despercebida. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não se esconde. Nem mesmo numa grande cidade como Damasco. Lá estava Eliseu e as pessoas começaram a perceber que aquele era o homem de Deus de Israel. Eu quero dizer a você que a sua presença não pode passar despercebida na sua Damasco. Que você não pode se esconder. Que quando você chegar, você tem que levar com você, em você, nas suas palavras, nas suas atitudes, a própria presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Você precisa fazer diferença. E então, quando eu observo o que acontece em Damasco, eu vejo um rei Ben-Hadad tão solícito. Ben-Hadad nunca tratou com simpatia Israel, irmãos. Israel e Síria não eram parceiros. Muito menos o profeta de Deus. E até eu fiz e trouxe aqui 2 momentos que marcam o reinado de Ben-Hadad. O primeiro, lá de 2 Reis capítulo 6, versículo 8, quando a Bíblia me diz que Ben-Hadad enviou grupos invasores, soldados seus, ao território de Israel. E foi nesta época que ele nutriu uma enorme aversão ao profeta de Deus. Porque ele pensava no palácio, ele dizia: nós agora vamos para aquela região, nós temos a informação de que o rei de Israel há de passar por aquele lugar. E aquilo que ele pensava no palácio, Deus revelava ao profeta Eliseu lá em Israel. E isso aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda vez, e diz o texto que aconteceu outras vezes. E por incrível que pareça, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas todas as vezes que ele imaginava fazer alguma coisa contra o povo de Deus, Deus revelava ao profeta. Deus tornava público. E ele dizia: há algum traidor entre nós. Quando ele soube que era Eliseu, sinceramente, irmãos, ele não morreu de amores pelo profeta. Chegou mesmo a tentar prendê-lo, enviou tropas para lá. Eu vou lhe dar um outro exemplo de que Ben-Hadad não era uma pessoa tão simpática com o povo de Israel. O texto vai dizer também naquele capítulo 6, a partir do versículo 24, que foi ele quem sitiou a cidade de Samaria, sufocou aquela cidade, não permitiu que ninguém entrasse e saísse, esperando que aquela gente se rendesse. E se não fosse um milagre feito da parte de Deus, eles teriam dizimado todos os moradores, todos os samaritanos. Portanto, eu não estou falando de alguém amigo do profeta, eu não estou falando de alguém amigo do povo de Israel, mas sinceramente, Ben-Hadad é tão gentil no texto sagrado. Aí você me pergunta, como ele ficou assim? Eu só tenho uma explicação, irmãos. Sabe o quê? A enfermidade, a dor, a tribulação. Eu acredito que tudo isso, de alguma forma, quebrantou o coração de Ben-Hadad e fez com que ele olhasse o profeta de uma forma diferente. Escute isso aqui.
viva de tal maneira que até seu maior inimigo o identifique como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus. Porque é impressionante, eu não sei se você se recorda, mas em todo o texto sagrado, Eliseu é chamado de quê? Homem de Deus. E é chamado por quem, irmãos, como homem de Deus? Pelo rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Apesar de ser um inimigo político, ele fazia referência, ele reconhecia no profeta um homem de Deus. Posso fazer uma pergunta? O Ben-Hadad, que tem atrapalhado a sua vida, enxerga você como uma mulher de Deus? O Ben-Hadad, que tem atrapalhado a sua vida, mesmo quando olha para você, apesar de toda inimizade, o ódio que nutre, ele olha para você, mas eu sei que aquele homem é um homem de Deus. É assim que ele fala de Eliseu, é assim que Azael trata Eliseu como homem de Deus. E eu fiquei imaginando quando isso foi cultivado. No capítulo 5 do segundo livro de Reis de Israel, ele narra um milagre. Alguém sabe qual é o milagre do capítulo 5 do segundo livro dos Reis de Israel? Não estou conseguindo ouvir. Naamã, pastor, Naamã. Mas pastor não vale não, né, gente? Mas pastor não vale, mas vale, viu, pastor? Naamã. O milagre é com Naamã. E ali aparece um texto, um rei. Você se lembra desse rei? Que a Bíblia diz que ele era rei da Síria e mandou uma carta por Naamã para o rei de Israel, dizendo: cuide dele. A Bíblia não identifica quem seria esse rei da Síria, mas quem seria, irmãos? Ben-Hadad. Quem seria, irmãos? Ben-Hadad, olha aí. Ben-Hadad seria esse rei cujo nome não aparece no capítulo 5. Como ele não poderia enxergar em Eliseu um homem de Deus, quando ele viu Naamã, o seu general, retornar para Damasco completamente curado da lepra? Ele sabia quem era Eliseu, ele conhecia o poder de Deus manifestado na vida dele, por isso ele podia até ser contra, ele poderia até querer matar, ele poderia até querer destruir o povo de Deus, mas ele sabe que no meio daquele povo há poder, que ali há um homem de Deus. Essas pessoas que estão lhe perseguindo podem até ter dificuldades de relação com você, mas viva de uma maneira tal, manifeste a graça de Deus de uma forma tão clara, que as pessoas, mesmo que tiverem alguma coisa tentando destruir a sua vida, eles olhem para você e dizem: mas ali está um homem de Deus, ali está uma serva do Senhor. Vou fazer-lhe uma pergunta. Aliás, eu gostaria de ter feito essa pergunta a Ben-Hadad. Se ele por acaso estiver no céu, que eu não sei se tem espaço lá para o Ben-Hadad, se ele foi realmente lá para a eternidade, perguntarei a ele. Mas deixe-me hoje perguntar a você: quando você vai entender que suas riquezas não podem comprar o favor divino? Quando é que você vai perceber isso? Quando é que você vai ter consciência em relação a isso? Vou fazer mais uma vez a referência àquilo que causou espécie em todos nós, quando eu li. Versículo 9 do capítulo 8. Levando consigo, Azael levou consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco. Fico pensando nas tâmaras, eu fico pensando no que ele colocou ali. Gente, aí a Bíblia diz que foi um presente carregado por 40 camelos. Eu comecei a pensar na quantidade de camelos. Os irmãos imaginam aquela fila de camelo chegando na casa do profeta. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo, comecei a pesquisar quantos quilos um camelo consegue carregar. E a menor estimativa que eu vi, aí fiquei com a menor, foi de 250 quilos sobre um camelo. Ora, aí o que eu fiz? Eu fiz uma multiplicação. Eu tenho 250 quilos em cada camelo, são 40 camelos, eu tenho 10 toneladas, gente, de presente, é isso mesmo? Eu fiz as contas certas? Os engenheiros aí, por favor, me respondam. Matemáticos aí, tem gente aí. 10 toneladas de presente, irmãos. Eu fico imaginando aqueles camelos, né? Tudo andando em fila indiana, deve ser cameliana, né? Todos andando, carregados de presente, chegando na porta do profeta. E Ben-Hadad disse: agora eu quero ver ele não me dar uma resposta favorável. Agora eu quero ver ele não dizer alguma coisa boa sobre mim. Você pensa que impressiona Deus com seus 40 camelos? É?
Você pensa que você impressiona Deus com as suas 10 toneladas de presente do que há de melhor na Síria? Menadade. Isso não significa nada para aquele que é dono de todas as coisas, para aquele que é dono do ouro e da prata. O seu dinheiro, as suas riquezas, a sua fama, o seu nome não vão acrescentar absolutamente nada. E o que eu imagino, irmãos, é que isso ainda perdurou, porque quando Naamã foi encontrar Eliseu, os irmãos se lembram que também ele levou presente? E o que foi que Eliseu tinha dito naquele momento? Os irmãos se recordam? Não quero absolutamente nada de você. Até que apareceu um Geazi. Geazi era o servo do Eliseu. Sempre aparece para acabar com a história, um Geazi na vida, né, irmãos? A Bíblia diz que quando ele viu Naamã saindo e levando todo o presente, ele não se conteve e escondido de Eliseu, saiu correndo e pediu alguns quilos de prata, e no final ele recebeu o dobro de prata até que desejava. A Bíblia diz que Naamã colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas e ainda mandou os seus homens levando para que Geazi nem carregasse peso, e ainda 2 mudas de roupa, porque ele ainda pediu 2 roupas finas. Eu não sei para onde ele ia com essas roupas finas, mas ele pediu 2 roupas finas e 35 quilos de prata. Naamã foi e deu o dobro. Só que os irmãos se recordam o que foi que ele recebeu também? Como resultado dessa estratégia infeliz de cobrar, de querer ganhar aquilo que Eliseu disse, ele conseguiu para si a lepra que era de Naamã. Mas desde aquele momento ficou claro, Eliseu não era um homem movido por interesse, nem mesmo 40 camelos poderia mover o coração daquele homem de Deus. Ele sabia exatamente o que Deus tinha para ele. Ele não precisava, irmãos, porque o homem mais rico não é o homem que tem, mas é o homem que não precisa, que dispensa, que diz assim: eu estou feliz assim. Eu contei aos irmãos uma vez que o carro quebrou, baixou o pneu, e eu precisei trocar numa borracharia ali perto de Maragogi. Tinha um cidadão ali, a casa dele fica ali, a borracharia, e eu achei impressionante, porque começamos a conversar, e ele dizendo que a filha dele trabalhava no hotel ali em Maragogi, enamorou-se de um suíço, e que estava morando na Europa, e a filha quis que ele fosse para lá, ele foi passear, mas ele olhou para mim e disse: aquilo não presta não, pastor. Eu disse: como? O senhor está falando da Suíça? Ele disse: é. Aí ele ainda acrescentou: lá os carros quando furam pneu não tem borracharia. Eu disse: é verdade. Ele disse: eu não troco aqui a minha casinha na beira da pista, irmãos. Quando você passa ali pela estrada, a casinha dele fica lá, muito simples, não tem calçamento, é aquele chão batido. E aquele homem era rico, irmãos. Aquele homem é rico. Aquele homem é rico. E ele dizia: não, eu não vou sair daqui por dinheiro nenhum desse mundo. Eu não vou para aquele lugar não. Minha filha está bem, eu estou bem, está tudo bom, está tudo em paz. Eu estou feliz aqui. Eliseu não era alguém que podia se vender, irmãos, de forma alguma. Mas eu lhe fiz uma pergunta e agora eu quero fazer uma afirmação. Observem, isso tudo aconteceu no capítulo 5, não foi? O pastor deu a resposta, que no capítulo 5 aconteceu o milagre de Naamã, não é isso, pastor? E ele era o general do exército de Ben-Hadad. Ora, eu disse aos irmãos que no capítulo 6, algumas investidas do exército sírio sobre o povo de Israel, lembram-se? Samaria foi sitiada, e ainda falei mais das incursões dos soldados sírios. Sabe o que eu comecei a me perguntar? Onde estava Naamã nesta hora? Como general das tropas de Ben-Hadad. Será que ele foi escalado para dirigir a marcha dos sírios contra aquele povo, aquela gente onde ele havia encontrado a cura para a sua lepra? Que situação, irmãos. Você já percebeu que algumas vezes o seu trabalho vai querer lhe obrigar a fazer algo contrário à sua fé? Difícil? Ou você muda de fé ou muda de trabalho? Como você enxerga isso? Eu só vou citar, viu? As palavras de Naamã depois de curado. Ele olha para o profeta e diz assim: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali. Ele está falando do rei Ben-Hadad. Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. E aí ele diz assim: que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Querem saber qual foi a resposta de Eliseu? Vá em paz.
Você já tinha percebido isso? Um homem público precisava estar ali acompanhando o rei, e algumas vezes num templo pagão, e se ajoelhando, ele disse: olha, eu preciso fazer por causa da minha função. Qual foi a resposta do profeta, irmãos? Vá em paz. Eu tenho conhecido tanta gente legalista que provavelmente iria condenar uma palavra como essa de Eliseu, dirigida a Naamã. Mas eu só quero aqui provocar a reflexão dos irmãos nesse ponto, viu? Preciso avançar, até porque a nossa pergunta fundamental ainda não foi, de alguma forma, contemplada. Será que eu vou me recuperar desta enfermidade? Não foi esta pergunta que nos guiou desde o início? Quer saber? Peça sabedoria a Deus para saber que atitudes tomar diante da tribulação. Tenha muito cuidado com alguns conselheiros. Primeiro, uma conselheira chamada ansiedade. A ansiedade vai querer urgência nas coisas, vai exigir que o tempo seja abreviado, vai ficar confusa, vai ficar marcando e cobrando de você mesmo uma solução. Tenha muito cuidado com um outro conselheiro chamado medo. Não vai dar certo, vai dar tudo errado, eu não sei como é que vai acontecer. Tenha muito cuidado com a impetuosidade, muito cuidado. Peça sabedoria ao seu Senhor. E aí eu começo a pensar, irmãos, vejam o recado que Azael trouxe. E olha, irmãos, aquela expressão ali, teu filho. Ele está chamando o rei de, falando com o profeta Eliseu, o teu filho Ben-Hadad. Que filho? Esse homem já quis me matar, mas agora que está doente, que tem dúvidas sobre o seu futuro, até de pai está me chamando. Olha para isso. Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se de sua doença. Eu tenho uma profunda dificuldade com esse texto. Eu vou dizer-lhes por quê. Algumas vezes o mais importante é fazer a pergunta certa, irmãos, e não simplesmente obter respostas. Por quê? Qual foi a pergunta? Eu vou voltar àquele slide. Qual foi a pergunta que ele mandou fazer? Se ele vai recuperar-se de sua doença. Ora, se você sabe que aquele profeta acabou de curar Naamã de uma lepra, ele está em Damasco, você está doente, era isso que você ia pedir? Não, pense comigo. O profeta que curou o general Naamã está aqui, eu estou doente, eu posso mandar alguém visitá-lo. O que você pediria? A cura. No mínimo você ia dizer o quê? Tragam ele aqui. Mas ele manda só uma... Por que ele não mandou chamar? Eu fiquei a me perguntar, irmãos. Não me pareceu razoável. Daí a minha dificuldade. Será que ele ficou intimidado em receber no palácio o profeta de Israel? E alguém olhar e dizer: olha, o nosso rei Ben-Hadad, o grande Ben-Hadad, está recebendo no palácio o profeta Eliseu. Será que ele não quis que as pessoas vissem Eliseu entrando no palácio, ou os seus servos, os seus imediatos, vendo Eliseu entrando na corte, entrando no salão, colocando a mão sobre ele, impondo as mãos? Eu tenho muita dificuldade, sabe por quê? Porque às vezes você não faz a pergunta certa. Você está diante de Deus e ao invés de pedir aquilo que realmente você necessita, você diz uma outra coisa. Não desperdice a oportunidade diante do Senhor de apresentar a sua súplica. Não desperdice. Continuo a ler o texto, irmãos, e aqui vai uma palavra de advertência. Tenha muito cuidado em quem você deposita a sua confiança quando está com o coração atribulado. Quem foi que ele mandou, irmãos? Azael. Você se lembra do final da história? Um cobertor, eu nunca soube que um cobertor encharcado era melhor para fazer algo assim, viu? Mas matou o Ben-Hadad com requintes de crueldade, sufocado. Pegou um cobertor e matou aquele homem. O curioso é que Ben-Hadad, naquela tribulação, acreditava que Azael era uma pessoa de confiança, né? Quando você estiver passando por uma tribulação, cuidado com Azael, viu? Não tem ninguém com o nome Azael aqui não, né, irmãos? Tenha cuidado com Azael. Cuidado quem você vai chamar para estar perto de você. Cuidado com quem você vai abrir o coração. Porque às vezes, irmãos, você está dormindo com o inimigo e não sabe.
Não quer dizer não é o seu marido não, irmã, fica tranquila. Não é o seu marido não, não é a sua esposa não. Mas aqui uma outra palavra de advertência. Não transforme a sua dificuldade, a sua enfermidade em seu propósito de vida. Eu vou tentar explicar-lhes. Qual era a preocupação de Ben-Hadad? De vir a morrer da enfermidade. Mas ele não morreu da enfermidade. Ele morreu da traição de Hazael. O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Há quem diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade, fica tão focado. Será que eu vou morrer disso? E se esquece que às vezes a morte vem de uma outra forma. O problema vai lhe alcançar de uma outra maneira. Não comece a viver em função da sua enfermidade. Deixa eu olhar para lá também. Não comece a viver em função da sua enfermidade. Por mais incômoda que ela seja, por mais desafiadora que ela seja, a sua vida é mais do que isso. Você está vivo, você está viva. Pode ser qualquer que seja a enfermidade, não permita que ela se torne o único seu profeta. Você acorda, passa o dia inteiro vivendo em função daquela doença, vivendo em função daquele problema. Ninguém pode se aproximar de você, você está insuportável. E quando ele pergunta, por quê? Porque eu estou preocupado com aquela coisa. Aí chega, vai comer? Não, não vou comer porque eu estou preocupado com aquela coisa. Vamos sair, meu filho? Não, não vou, não, porque eu estou preocupado com aquela coisa. Você vai acabar morrendo de outra coisa, mas daquilo não. De repente Hazael se levanta, você está despercebido, e aquilo que você imaginava que viria em função da enfermidade, virá de outra forma. Viva, celebre a vida. Uma outra observação que faço quando leio a história, irmãos, é que há momentos em que a única coisa a fazer é chorar. Eu digo por conta daquela palavra de Eliseu. Lembram-se quando Deus revela que Hazael vai ser um elemento de dor na vida do povo de Israel. Lembram-se? Ele ficou com os olhos focados em Hazael e começou a chorar. Hazael ficou constrangido, perguntou e disse, como eu posso fazer tudo isso? Eu não passo de um cão. Ele disse, você vai se tornar. E aqui uma palavra, viu, irmãos? Passa para mim que eu não estou conseguindo cá. Isso. As palavras do profeta não determinaram os fatos. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Não foi a palavra profética que fez com que... Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o que Deus deu a ele foi a capacidade de enxergar o que estava por acontecer. Mas não foi aquela palavra do profeta que determinou ou que colocou no coração de Hazael o desejo de assassinar, de forma alguma, de assassinar Ben-Hadad. E então Ben-Hadad recebe uma resposta estranha, não é? O que o profeta mandou dizer? Eu vou morrer dessa enfermidade. Qual foi a resposta? Não, não vai. Mas vai morrer. Não da enfermidade. Vai morrer pelas mãos de Hazael. Hazael contou toda a palavra do profeta. Quando ele chegou, Ben-Hadad perguntou, o que disse o profeta? Vou morrer dessa enfermidade? Não. E ali ele parou. Ele não disse absolutamente mais nada. Isso me leva a algumas palavras finais, irmãos e irmãs. Vou precisar de você, viu? Isso. 3 últimas palavras eu quero colocar aqui diante da igreja. Primeiro, já soltei até a caneta, viu? Fica olhando para mim aqui, tá, Marjorie? A crise só revela e potencializa a verdadeira natureza das pessoas. Entenderam o que quis dizer? Tem uma palavra para provação no Novo Testamento, que é a mesma palavra que é usada para testar o metal, para saber se o metal é realmente de ouro. A Bíblia às vezes fala da tribulação como fogo, e diz que passamos pelo fogo, e aquilo que sobrevive ao fogo, mais puro é o ouro. O resto todo é destruído. Estão entendendo? A tribulação, ela não torna uma pessoa, ela só, se ele é assim, se a natureza... Às vezes a gente fica imaginando que, até com a velhice, né? A gente imagina que todo velhinho, que toda velhinha, aquela coisinha linda. Não, meu irmão. Se não for uma pessoa agradável de Deus, vai continuar sendo desagradável. Vai ser um desagradável mais velho. Um desagradável mais novo, um desagradável mais velho. A pessoa ficou assim, não vai não.
Aquela tribulação vai mostrar que natureza. E olha, se você só pode dizer que conhece alguém de verdade depois de ter passado com aquela pessoa um processo de dor tremendo. Aí você vai saber quem está do seu lado. É impressionante isso, irmãos. E eu digo essas coisas e me lembro de um texto de Provérbios 24:10 que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu quero dizer a você que está preocupado com o final do processo. O que é que vai acontecer? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise. O que é que vai acontecer depois daqui? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Você precisa acreditar nisto. Isso tem sido o seu discurso ao longo de sua vida. Você vive cantando e pregando, dizendo que Deus é um Deus conosco, que Deus está aqui. Nós dissemos isso no culto. A grande pergunta é agora, o que diferença isso vai fazer na sua vida? Uma segunda palavra à igreja. Quando pedir ao Senhor que lhe revele alguma coisa, esteja preparado, esteja preparada. É bem verdade, irmãos, que quem acabou tendo uma revelação naquele momento, talvez não tenha sido nem Ben-Hadad, tenha sido o próprio Eliseu. É impressionante o que Deus nos revela. Às vezes a gente pede a Deus que nos revele isto e Deus descortina algo que você nem estava esperando que estivesse por acontecer. Se você quer que Deus lhe oriente, se você está pedindo a Deus alguma orientação, prepare-se para a resposta, porque Deus responde. E nem sempre responde do jeito que você gostaria. Nem sempre responde da forma como você gostaria. Por isso, se você tem perguntado alguma coisa ao Senhor, prepare-se para receber a resposta dele. E por fim, a minha última palavra, irmãos, é uma palavra tão simples: viva um dia de cada vez. Se você quiser passar o resto da sua vida mandando perguntar se vai dar certo, se você quiser passar o resto da sua vida tentando buscar algo concreto que lhe dê garantias que vai correr tudo bem, sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Eu sei que às vezes a nossa angústia é igual a de Ben-Hadad. Senhor, eu quero saber qual é o último capítulo para começar a ler o livro. Eu quero saber como é que a história vai terminar antes de iniciar o processo. Se você passar a viver assim, você não vai encontrar prazer na vida. Você não vai encontrar prazer na vida. Viva um dia de cada vez. E eu não estou sendo original quando digo isso não, viu, irmãos? Quem disse isso é Jesus. Basta a cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Você está vivo. Você está viva. Celebre a vida. O que vai acontecer depois daqui, eu não sei. Eu não sei. E sinceramente, irmãos, eu tinha um slide que tinha uma frase ali que eu queria até lembrar aos irmãos. Algumas verdades só são reveladas por Deus para quem precisa de arrependimento. Talvez você ainda não saiba, porque Deus sabe que você está pronto, ou até onde você está pronto para ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida. E às vezes Deus é tão misericordioso que não nos permite enxergar tudo, irmãos, porque se a gente enxergasse tudo, sabe o que aconteceria conosco? A gente ia desistir. Aí em doses homeopáticas, Ele nos ensina a viver a vida. É um dia de cada vez, é o pão nosso de cada dia. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um Deus que vai se revelando, vai revelando a sua graça a cada momento da minha existência e da sua existência. Se querem saber se vai dar certo, não sei, mas o que importa é fazer aquilo que é certo. Se querem saber se vai dar certo, não sei, mas o que eu sei é que aquele que é justo está conosco. E isso é bastante, irmãos. Isto é bastante.